Valorize sua história com os produtos da Von Regio. Link na descrição. Em 2022, Elizabeth II encerrou seu longo reinado de 7 décadas. Mas hoje, um dia antes de seu funeral, vamos celebrar sua história e descobrir 10 fatos sobre Lilibet, também conhecida como a Invencível Rainha. Então já deixe seu like, inscreva-se e vamos logo ao que interessa. Não nasceu para reinar? Elizabeth II foi rainha por 70 anos e 214 dias, conquistando o reinado mais longo da Inglaterra e o segundo maior da história, perdendo apenas para o rei Luís XIV da França, que reinou por 72 anos e 110 dias. Mas, ironicamente, ela não nasceu para reinar. Nascida em 1926, em seus primeiros 10 anos de vida, a então princesa estava bem longe do trono. Porém, em 1936, isso viria a mudar. Com a morte de George V, o então soberano britânico, sobe ao trono seu filho, o agora rei Eduardo VIII. Caso seu reinado seguisse normalmente, o natural seria seu futuro filho ser o herdeiro da coroa. Porém, isso não ocorreu. Ao se apaixonar por Wallis Simpson, uma americana divorciada, o rei preferiu abdicar de seu poder para poder se casar com sua antiga amante. Com isso, o cetro passou para a mão de seu irmão, o Duque de York, Albert. Coroado com o nome de George VI, essa ação do destino tornou a filha mais velha do novo rei, Elizabeth, a herdeira do trono que seria seu por longas décadas. Uma outra educação. Até o século passado, herdeiros aparentes não iam simplesmente à escola primária como as crianças normais. Em vez disso, princesas como Lilibet eram educadas em casa por diferentes professores. Sua Majestade aprendeu as primeiras letras com Marion Crawford, sua antiga babá. Apelidada de Crawfie, ela serviu a família real até o casamento da herdeira, em 1947. Detalhe, para não se sentir abandonando seus ex, a governanta adiou o próprio casamento por 16 anos. Já na educação geral, Elizabeth recebeu aulas de história constitucional com Henry Marten, vice-reitor do tradicional Eton College, instituição fundada em 1440. Fora isso, teve lições de religião vindas diretamente do arcebispo de Canterbury. A princesa guerreira. Outro marco que Elizabeth de Windsor cravou na história foi se tornar a primeira mulher da realeza britânica a ter um serviço militar da ativa, e isso aconteceu logo no maior embate da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. Em 1940, um ano após o início do conflito, ela, uma menina de 14 anos, já havia atuado. Usando o rádio, enviou mensagem de apoio e esperança às crianças do Reino Unido. Porém, a princesa queria mais, queria participar ativamente, e implorou ao pai para se juntar ao esforço de guerra. O rei relutou, mas acabou acatando seu desejo. Entretanto, a alertou dizendo que ela iria, só que sem regalias. E apesar dos riscos, Elizabeth foi para o quartel, onde mais uma vez tomou um rumo totalmente diferente do esperado. Em vez de ir para uma área mais comum às mulheres, como a enfermagem, escolheu servir na oficina. Pertencendo então à turma da graxa, se juntou ao Serviço Territorial Auxiliar Feminino e se formou como mecânica e caminhoneira em 1945. Em festa com o povo. Outro ponto especial de sua vida ocorreu em 8 de maio de 1945. Esse foi o dia em que Winston Churchill anunciou que a guerra na Europa havia acabado e o povo saiu às ruas de Londres para comemorar. E junto foram as princesas Elizabeth e sua irmã, Margaret, que tiveram autorização de sair do palácio e se juntar aos ingleses. É dito que, para a futura rainha, isso foi uma explosão única de liberdade pessoal, um verdadeiro momento de Cinderela, só que, ao contrário. O casamento real. Em 1934, no casamento de seus primos, a princesa Marina da Grécia e o duque de Kent, o príncipe Philip conheceu uma outra prima, chamada Elizabeth. Esse foi o início de uma grande paixão, que duraria mais de meio século. Tempos depois, passaram a trocar cartas, e com os anos, o jovem passou a frequentar Windsor durante os fins de semana e o Natal para ficar próximo da princesa. E o esperado aconteceu. Ele pediu a mão da filha do rei. E em 20 de novembro de 1947, ocorreu um dos últimos grandes casamentos entre príncipes. Realizado na abadia de Westminster, o casamento real foi transmitido para mais de 200 milhões de pessoas. Do matrimônio nasceram 4 filhos.
o atual rei Charles III, a princesa Anne e os príncipes Andrew e Edward. Essa união durou incríveis 73 anos, só se encerrando em 9 de abril de 2021, quando Philip veio a falecer aos 99 anos de idade. A coroação. Em 6 de fevereiro de 1952, Lilibet tinha apenas 25 anos e estava de viagem pelo Quênia. Foi quando recebeu uma notícia. Em Londres, seu pai, George VI, acabara de morrer. E seguindo a velha tradição do "o rei está morto, longa vida ao rei", ela, que saiu de seu país sendo a princesa Elizabeth de Windsor, retornou como a rainha Elizabeth II da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Entretanto, apesar de já assumir o trono como soberana, por respeito ao luto, a coroação demoraria quase um ano para acontecer. Mas curiosamente, aquela que viria a ser a primeira grande cerimônia real totalmente transmitida pela TV, não teria esse registro. Tímida, a dona da festa, que nem permitiu grandes fotos de seu casamento, não queria que o evento fosse televisionado. Para piorar, havia forte pressão de outros membros da realeza que acreditavam que transmitir essa cerimônia quebraria tradições. Assim foi criada uma comissão especial presidida por Philip para avaliar as opções. E foi graças ao príncipe que conseguiu convencer sua esposa a realizar a transmissão que podemos apreciar toda a pompa e circunstância daquela que é a maior monarquia do planeta. Uma sobrevivente. Durante o Trooping the Colour de 1981, a soberana liderava uma procissão a cavalo em direção ao Palácio de Buckingham quando tiros foram ouvidos. Um homem havia disparado contra sua majestade. Obcecado pelos assassinatos de figuras como John Lennon e John F. Kennedy, Marcus Sargeant queria chocar o mundo com esse atentado, mas não conseguiu. Isso porque não tinha munição verdadeira na arma. Na verdade, o que conquistou foi ir para a cadeia sob a lei de traição. Já um ano após esse caso, em 9 de julho de 1982, Elizabeth teve outro susto com sua segurança, dessa vez dentro de seu palácio. Na ocasião, Michael Fagen venceu as barreiras de Buckingham, subiu por um cano e entrou no quarto da rainha. Detalhe, com ela lá dentro. Segundo relatórios da época, o invasor e sua majestade tiveram uma longa conversa, até que ele acabou preso pela segurança. Pois é, parece que Betinha era boa de lábia e enrolou bonito esse cidadão, hein? A fortuna real. O patrimônio da coroa britânica gira em torno de 18,2 bilhões de euros, ou 109 bilhões de reais. Porém, nem tudo pertence aos Windsor. Na verdade, o lucro do Crown Estate vai para o governo britânico, que retorna parte à família real. Detalhe, a monarquia ainda produz para o Reino Unido mais de 1 bilhão de libras em lucro anual, agregando valor em especial nas áreas de turismo e marketing. Isso fora casas de caridade que são mantidas por inúmeros príncipes e nobres. Fora isso, há ainda a tradição do Maund Money, um dinheiro dado a aposentados na Quinta-feira Santa. Esse costume remonta ao século XIII, quando, nessa data, o rei lavava os pés de seus súditos e distribuía presentes aos pobres, para lembrar o ato de Cristo. Longa vida. Deus salve o rei, vida longa ao rei. Deus salve o rei, que o rei viva para sempre. Esse é um trecho do hino Zadok the Priest, a canção de coroação do soberano britânico. E parece que Elizabeth II honrou, e muito, esse hino. Para se ter ideia, quando Sua Majestade nasceu em 1926, a princesa Dona Isabel do Brasil havia falecido há apenas 6 anos antes, e o nosso país ainda era, oficialmente, a República dos Estados Unidos do Brasil, com apenas 30 milhões de habitantes. O fim de uma era. O último soberano britânico a receber um funeral real foi o rei George VI em 1952. E agora, em 2022, teremos a chance de ver essa história se repetir. Segundo The Guardian, a Inglaterra já está se preparando para a morte de Sua Majestade desde a década de 1960, como revelou detalhes da Operação London Bridge em 2017. E até a própria rainha, ao longo de seus 96 anos, escolheu detalhes de sua cerimônia. O Duque de Norfolk, Edward Howard, é o organizador oficial dos eventos e disse que seu papel era, ao mesmo tempo, humilde e assustador. O nobre que herdou o título e deveres dos Duques de Norfolk em 2002 disse que o seu evento visa unir pessoas em todo o mundo.
E será no dia 19 de setembro de 2022, na Abadia de Westminster, que Elizabeth II, pela graça de Deus, rainha do Reino Unido, da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte e de seus outros reinos e territórios, chefe da Commonwealth e defensora da fé, encontrará seu descanso final, que será respeitado com 2 minutos de silêncio em todo o país.